Primeiro, vou me apresentar. Eu sou Juan. Vou falar só Juan. Os sobrenomes são um pouquinho mais estranhos. E sou coordenador médico e professor da UniFG Guanambi, né? É um prazer estar aqui com todos vocês. Nesse momento, a gente sabe que é final de semestre, então eu queria agradecer muito a participação de todos que estão aqui conosco. É uma jornada que a gente trabalhou muito para que dê certo, né? E a gente sabe que vocês tiveram um semestre aí cheio de desafios, tá? O sotaque, para quem não me conhece, deve chamar a atenção, né? Porque, na verdade, eu não nasci no Brasil, mas eu moro aqui já há quase 18 anos. E estou aqui como professor do curso de medicina desde que iniciamos, na UniFG Guanambi no ano 2015. Então, a gente tem aí quase 10 anos, comemoramos agora de curso de medicina. E a gente estamos fazendo parte, né, desse preparo que todos os coordenadores das escolas de medicina do Grupo Inspirali têm desenhado para ajudar vocês no desafio do ENAMED. E espero, como já disse, que seja uma jornada produtiva, que seja uma jornada de muito aprendizado. Eu gostaria que vocês ficassem também à vontade, né? Possamos interagir de forma tranquila e que se tiver alguma questão aí com o sotaque ou alguma coisa do português que não fique muito claro, que vocês se sintam também à vontade de perguntar, tá? Ou de pedir aí que a gente volte atrás. Agradecer ao Rafael, à Ive, a todas as pessoas que fizeram esse momento possível. E a gente começa já, tá? Para não termos mais dilatações. Dentro desse grupo de pessoas que também contribuíram para esse momento, eu gostaria também de agradecer à professora Fábio Dalina, que é professora daqui do curso de medicina da UniFG, e que provavelmente vai entrar conosco também para acompanhar aí o nosso momento de anemias. E por que que o tema de anemias? Por que que isso foi uma das escolhas que eu fiz para trabalhar com vocês aqui, para dividir com vocês? Bom, primeiro porque como todos vocês já conhecem, vocês estão todos alunos de final de carreira médica, então em breve estarão já exercendo a medicina. Anemia é uma questão extremamente comum, né? Na experiência de mais de 30 anos de serviços médicos, acredito que tenho visto de várias situações, né? Trabalho mais com adultos, mas provavelmente em algum momento da vida, até algum de nós já tivemos essa situação de anemia, talvez na infância, talvez algum aluno de medicina ou aluna, nesse caso, que teve bebê, que engravidou durante a gravidez, né? É um dos pontos mais importantes, a questão da anemia. Ou talvez porque algum familiar, né, ou até em ambientes de campos de prática, você já deve ter acompanhado pacientes com anemia. Então, um sintoma, é uma situação muito comum, né? Na verdade, mais do que sintoma, é um sinal, é uma questão que ela não se manifesta por ela mesma, mas ela se deixa entender através das manifestações que a gente consegue ouvir na anamnese, né? E através, logicamente, do exame físico. E além dessa questão da frequência e da importância clínica, da anemia, a gente também percebeu ao longo dos momentos que tivemos de avaliação das turmas de medicina, estou me referindo à ENAGE, no ano 2023, e ENAMED, a primeira oportunidade foi em 2025, que muitos dos alunos que fizeram as provas, eles tiveram, inclusive também nos simulados, tiveram desempenho por baixo do esperado nesse tema tão importante. E aí foram os motivos, às vezes, suficientes como para a gente trazer a discussão e o tema das anemias. Eu vou apresentar aqui para vocês, se tiverem alguma dificuldade para ver os slides, é só falar aqui no chat ou através dos canais. E eu queria um pouquinho falar para vocês, antes de apresentar o seguinte: o tema da anemia é extremamente extenso, né? É tão extenso e desafiador quanto abdômen agudo, né? Ou algumas síndromes infecciosas, ou até a própria síndrome febril. Então, é impossível que a gente toque tudo, porque seriam várias noites, né, trabalhando e compartilhando com vocês. Então, o que a gente conseguiu fazer é um resumo, um resumão
daquelas questões que a gente achou que eram mais comuns, mais importantes no dia a dia do médico generalista, que se forma com um perfil de atendimento na atenção primária, certo? E além disso, eu trouxe uma proposta de algumas questões que eu peguei na plataforma de um médico residente, não para a gente discutir os resultados dessas questões, vocês vão ver que tenho até os gabaritos prontos, mas sim para tentar passar algumas dicas que eu percebi e que fazem essas questões bastante desafiadoras. Inclusive com a professora Fábia, que já está aqui conosco, que também, como já disse, é parte do grupo de professores, do nosso conselho de professores, a gente teve a oportunidade de discutir uma das questões, e a gente falava, puxa, realmente as questões são difíceis, e olha que a gente escolheu uma questão que lá na plataforma aparece como de média complexidade, tá? Então, esse convite de fazermos essa revisão junto das questões, eu acredito que também vai ajudar a facilitar os estudos, tá bom? Então, bora lá, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela e vamos colocar aqui em modo apresentação. A partir de agora, eu não consigo enxergar vocês, tá? Eu vou acompanhar os slides, e aí qualquer coisa a gente vê aí com o grupo, com o pessoal de apoio para a gente poder conversar. Então, nós vamos falar de anemia, como já foi dito. E o que é anemia? Bom, é uma definição que é aparentemente simples, né? É aquela condição que todo mundo sabe em que a gente tem talvez um número de eritrócitos, né? De células vermelhas, por baixo do que a gente deve ter, né? Ou, mais que isso, a gente sabe que as pessoas, e de forma geral todo mundo entende, de que a anemia ela está relacionada também com uma concentração de hemoglobina dentro desses eritrócitos, que ela deve ser inferior a um normal. É um conceito simples, né? Mas ele é um conceito importante, porque ele já traduz uma questão fisiopatológica, é que a gente tem uma diminuição de uma concentração de hemoglobina, que é o pigmento que a gente sabe, é a substância que carrega oxigênio. Então, qual que também é o desafio? A gente poder definir o que é esse valor de anemia. Ele é igual para todos? Ele é diferente para uma população de outra? Ele é igual, tipo assim, será que é igual ter esse valor de hemoglobina aqui no Brasil, no que na Europa, nos Estados Unidos? Será que essas coisas mudam? E aí a gente tem os padrões, que permitem estabelecer quais são os limites que a gente considera como normais para tanto homens quanto mulheres. E além da questão de localização mundial, de etnias ou de sexos, que a gente acabou de colocar, ainda temos a questão de se, por exemplo, as mulheres elas estão na idade fértil ou na pós-menopausa, hein? Se existem também diferenças, ou de fato que existem diferenças entre a população adulta e as crianças, né? E isso tudo levou, essa apresentação aqui desses slides, que pegou de um site da Organização Mundial da Saúde, que são os limites que a gente trabalha como rotina, né? Então, geralmente, todo mundo sabe isso, não precisa nem ser médico, muitas pessoas já sabem isso, né? Hoje em dia, todo mundo estuda e se prepara e olha lá no Google, que valores inferiores a 12 ou 13 já chamam a atenção. É lógico que quanto mais baixo esse valor de hemoglobina, maior será a intensidade da anemia. E aí, uma coisa que a gente acha muito interessante, e que eu peguei aqui dessa referência do Instituto Fleury, é que foi feito recentemente um estudo, que avaliou que seriam os valores hematimétricos, né, de todos os parâmetros que a gente usa dentro do hemograma, para poder definir quais que seriam esses limites, aqui no Brasil. E eles pegaram um quantitativo grande de pessoas, fizeram as determinações respectivas laboratoriais e surgiram esses novos valores aí, que são específicos para a população brasileira. Um pouco parecido, não sei se vocês lembram, com a questão da espirometria, que até alguns anos atrás, os valores de referência espirométricos, eles eram
tomados de outros países, muitas vezes dos Estados Unidos, e eram usados para avaliar a população de outros países que não tinham nada a ver com as características físicas, da população norte-americana. Então, hoje em dia a gente tem valores de referência de espirometrias próprios, nacionais, e agora a gente tem os valores de matimetria e de parâmetros laboratoriais do hemograma, que são próprios do Brasil. Lembrando que, como foi dito, a anemia ela é um sinal, né? O que significa sinal? Você consegue ver no exame físico algum detalhe que te mostra que o paciente ele está anêmico, né? É lógico que o paciente não fala para a gente, olha, eu estou com anemia. Bom, hoje em dia fala, né? Mas ele fala porque ele acha que possa ter anemia, ou porque simplesmente já fez, já vem até com um exame na mão e fala assim, ô, doutor, eu acho que estou com anemia. E aí a gente volta atrás, e, mas o que que o senhor está sentindo? Eu quero saber primeiro por que que o senhor foi fazer esse exame. E aí a gente começa do zero, tá? E então ela se manifesta através de sintomas que são diversos. E que também um detalhe que a gente sabe que é assim, eles mudam também dependendo da faixa etária. Então pode ser que a anemia no idosinho ele se mostre com um pouco mais prostrado, hipoativo, talvez até triste, né? Mas um indivíduo mais novo, ele reclama, por exemplo, de que está cansado, de que está, como seria assim, passa trabalho para acordar de manhã. As questões das palpitações nunca estão fora de possibilidades, né? O coração acelera um pouquinho. Às vezes pode se manifestar como uma cefaleia, tontura, são sintomas comuns, mas, por outro lado, são sintomas extremamente inespecíficos, certo? Então, às vezes, o indivíduo, mais do que uma situação de palidez, de cansaço, de algum outro sintoma desse tipo que você comentou, ele pode chegar para o doutor, acho que eu estou ficando amarelo. Será que é verdade? Então, ou acho que a urina mudou de cor. Então, isso dá uma ideia de que as manifestações, elas são diversas. A anemia se manifesta em quase todos os sistemas orgânicos. Claro que o indivíduo vai dar maior e menor importância a um ou outro. Isso, logicamente, muda de uma pessoa para outra. Lembrando que é um fenômeno global, acredito que não existe país no mundo em que existam pessoas com anemia, até os mais desenvolvidos, né? E, logicamente, como acontece, o perfil do paciente com anemia, ele está extremamente vinculado a algumas regiões do mundo. Infelizmente, algumas delas, que são aquelas que têm problemas de desenvolvimento social, econômico, que envolvem questões nutricionais, de doenças infectocontagiosas que são prevalentes, e que tristemente comprometem aqueles países com menor índice de desenvolvimento. Mas, como já disse, até aqueles de maior poder socioeconômico, eles podem, de fato, ter situações também de anemias. Então, ninguém escapa, certo? A gente tem que se preparar para trabalhar em qualquer lugar do mundo. E aí, gente, um pouco aqui conversando sobre os mecanismos fisiopatológicos, também vocês já conhecem, né? De forma rápida e sistêmica, a gente tem, do ponto de vista fisiopatológico, os três grandes grupos, né? Onde a gente consegue enquadrar todos os tipos de anemias, né? Aqueles que têm uma produção reduzida, né? Outro grupo que a gente tem, porque a gente começa a perder destruição de hemácias, que tem várias possibilidades, a gente vai ver algumas delas hoje, e uma coisa que é muito importante, que quando a gente começa a perder esse fluido vital, que é o sangue, tá? E que, lembrando que essa perda sanguínea, ela gera um mecanismo de compensação, né? Porém, pode ser que esse mecanismo de compensação não seja suficiente para suprir as necessidades do que a gente está perdendo. E lembrando também que, no que diz respeito à perda sanguínea, a gente pode ter aquelas que são visíveis e identificáveis pelo paciente, coisa mais comum de todas elas é o período menstrual, ou algum outro sangramento que possa acontecer de forma externa, mas tem o grande grupo, que é o mais difícil de diagnosticar, quer dizer difícil porque a gente não vê, que são aqueles sangramentos crônicos, de pequeno volume, discretos,
e que geralmente acontecem, a via mais comum, através do trato gastrointestinal. Na questão da produção reduzida, aí vocês têm as principais causas, né, também na distribuição aumentada, né, e como já disse, são muitas possibilidades, muitas possibilidades. Só uma dessas aí daria para a gente fazer uma palestra de 2 horas, tá bom? Então, é um sistema que, como já disse, é uma questão, na verdade, que envolve todos os sistemas. Nenhum dos sistemas orgânicos está fora desse ciclo de ajuste preciso, de manter os níveis corretos de hemoglobina. Claro que alguns desses sistemas se destacam, tá? Alguns, eles participam na questão de manutenção dos valores normais, outros sofrem as consequências dessas alterações dos níveis de hemoglobina, mas se a gente parte do fato de que a hemoglobina tem como função principal o transporte de oxigênio, para todos os tecidos e todas as células do nosso corpo precisam de oxigênio, então é fácil deduzir que qualquer uma dessas manifestações de sistemas diversos possam estar presentes. Lembrando que outro detalhe do ponto de vista clínico, que também a gente vai mencionar rapidamente, é o quanto que essa anemia demorou para se instaurar. Foi um processo que ele aconteceu de forma rápida, que a gente chama, como vocês já sabem, aguda, uma anemia de aparição, de início, de instalação aguda, rápida, ou foi uma questão que vem caminhando aí de meses, talvez até anos, ou até de nascença mesmo, todos vocês sabem que tem inúmeras causas que vêm desde o nascimento. E isso, logicamente, tem importância do ponto de vista clínico e lógico. A velocidade com que se instaura o processo de queda dos níveis de hemoglobina define, muitas vezes, quais são as manifestações, como que esse paciente vai tolerar essa queda da hemoglobina. Quanto mais aguda seja, provavelmente o paciente vai ter manifestações mais rápidas. Aquelas que têm um curso crônico, então, o paciente vai se adaptando. O nosso corpo, igual que acontece em outras situações clínicas que vocês conhecem, ele tem essa capacidade incrível de se adaptar a situações de queda de débito cardíaco, de capacidade, inclusive, às vezes, de desempenho muscular, de perda de massa óssea, e aí vai, perda de função hepática. A mesma coisa acontece com a parte hematológica. Se você tem uma anemia que se instala lentamente, o corpo ele vai tentar ajustar, fazer ajustes que são ajustes químicos, metabólicos e demais, para poder compensar essa perda crônica. Espero que, não sei se a velocidade está indo bem, mas acredito que sim. Vou passar a acompanhar aqui o tempo. Então, gente, outra coisa que é importante é que quando a gente já afasta a possibilidade de que o indivíduo esteja com uma situação de hemorragia aguda, aí a gente começa a pensar nas causas crônicas ou de instalação um pouco mais demorada, a gente tem que ter alguma estratégia que nos permita, pelo menos, ter uma ideia de o que está acontecendo com o nosso paciente. E aqui, acredito que muitos de vocês, sejam também das regiões do interior, outros talvez das capitais, vem um detalhe que vale a pena comentar. A gente precisa muito, para poder avaliar pacientes com anemia, dos recursos laboratoriais. Não basta as questões de exame físico. Então, aí, infelizmente, quem trabalha pelo SUS, às vezes, esbarra com situações nas quais os recursos diagnósticos do ponto de vista laboratoriais estão muito por baixo do que a gente precisaria para poder fazermos diagnósticos precisos. Infelizmente acontece, tá? Mas vamos lá, vamos considerar que a gente fez aqui o hemograma e a gente tem um parâmetro, que é o famoso volume corpuscular médio. E esse volume corpuscular médio, ele simplesmente está aí mostrado para vocês que ele é referente ao tamanho, né? Como esse volume é mais ou menos o tamanho da hemácia, e logicamente isso permite classificar essa perda de hemoglobina ou essa anemia em três grandes grupos. Será que foi porque a gente tem uma via microcítica, são hemácias pequenininhas, né? Ou será que a gente tem uma via em que a hemácia, perdão, elas são um pouco maiores?
E a gente chama isso de via macrocítica ou situação de macrocitose. Ou simplesmente a gente pode ter um grupo em que esse volume corpuscular médio ele continue dentro da faixa de normalidade que, como vocês já viram, está previamente definida e que todo laboratório deve dar para o laudo do hemograma, certo? Então, isso vocês já conhecem, tá? Ajuda muito. Por quê? Porque, como eu já disse, anemias são muitas, muitas e muitas. E a gente tem que tentar organizar o raciocínio clínico, pensamento, que já partiu do fenômeno sintomático e agora transcorre para a questão de diagnóstico laboratorial, certo? As causas de cada um desses grupos, vocês têm algumas aí, hein? E a gente vê que a gente já começa a definir que algumas questões de falta de ferro definem uma via que a gente chama já de microcítica, quando, por outro lado, a gente tem falta, por exemplo, que são as coisas mais comuns, né, de vitamina B12, ácido fólico, aí seria que as hemácias começam a crescer um pouco mais do que deveria, tá? Porém, também a gente tem situações, como já disse, em que nada disso muda a parte do tamanho do volume corpuscular. Vamos ver depois, um pouquinho mais para frente, como são as condições específicas. E aqui, galera, a gente, é o que eu já disse para vocês também, assim, quando a gente suspeita que existe um paciente, que a gente tem um paciente que a gente suspeita estar com anemia, a gente precisa, não tem como fugir disso aí, de um laboratório que nos dê suporte. E lembrando que esse laboratório, logicamente, tem que ser direcionado a partir de um raciocínio do que a gente está suspeitando que possa ser o tipo de anemia, tá? A gente não pode sair por aí pedindo exames, que alguns deles são, como eu já disse, são extra SUS, não estão disponíveis no SUS, e alguns deles são um pouco mais caros. Por fim, a gente também tem que pensar que, às vezes, o diagnóstico é nosso, né? Assim, o diagnóstico ele é médico, mas a gente nunca pode deixar de pensar que, hoje em dia, a gente tem as especialidades médicas, né? E a gente tem também outras especialidades que fazem parte do acompanhamento do paciente, tá? Então, a gente começa com um processo clínico, né? Mas pode ser que no percurso do diagnóstico, até chegar a saber qual é que é a causa que está gerando essa anemia, a gente precisa depois da intervenção do gastro, né, ou do cirurgião geral, ou do ginecologista. E muitas vezes, galera, vocês já sabem disso também, a parte cirúrgica, ela quer resolver o problema, mas ela quer saber, assim, o que que eu tenho que fazer? Então, a gente fala para o cirurgião, lá, para esse paciente aqui está com anemia por um tumor de colo. Ele está sangrando e a gente precisa resolver isso aí. Do contrário, a gente não vai conseguir resolver o problema da anemia. Então, o cirurgião vai lá e resolve a causa, né? Mas até chegar a isso, toda essa caminhada prévia é com o clínico, né? O médico que está aí no dia a dia acompanhando o paciente, tá? E aí a gente inclui também as questões nutricionais, né? Então, hoje em dia a gente tem um perfil aí muito interessante de nutrólogos, né? Que cuida muito bem essa questão de ajustes da dieta e, logicamente, pensar também que os excessos de dieta podem levar também a carências nutricionais, como já foi dito, e que sejam capazes, inclusive, de gerar anemia. Certo? Por fim, não podemos deixar atrás as nefrologistas, que eles enfrentam aí muitas vezes os pacientes com anemias por déficit de eritropoietina, e a galera da hematologia, que na verdade são os que cuidam melhor do que ninguém em oncologia também, a parte de anemia. Então, gente, dentro desse grupo de tantas possibilidades, existe um grupo que todo mundo sabe que são as anemias por falta de fé. Provavelmente, se não é que acho que poderíamos falar isso, é a causa mais comum de anemia. E dentro do grupo da carência de ferro, ela pertenceria àquele grupo maior de anemias que são por carências, né? Então, carências nesse caso de ferro. E, logicamente, quando a gente fala de carências de ferro, a gente tem que pensar em que isso aí pode ter diversos motivos. Pode ser que seja uma questão de uma dieta extremamente aquém do que a gente precisa de ferro, pode ser que seja um problema de absorção, pode ser que seja um problema de aumento das perdas, e aí a gente volta àquele ponto do sangramento, tá? Porque a gente tem que levar o link para casa de que todo o processo de perda de sangue, desculpa, seja agudo, seja crônico, termina depletando os estoques medulares de ferro.
tá? Lembrando que esse ferro, ele é absorvido, a gente vai ver rapidamente, senão ficaria muito demorado, e que ele passa por um processo de absorção, estoque, distribuição, até chegar lá ao lugar onde a gente tem a fábrica das hemácias, né? Onde acontece o fenômeno da eritropoiese, que não é mais e nada menos do que a medula dos ossos, tá? Aí a inteligência artificial errou na palavra, tá? Eu acredito que ela quis colocar aí bone marrow, mas não ficou muito bem escrito, tá? Então, lembrando que a absorção é bem pequenininha, mas a gente tem um estoque mágico e que a natureza já pensou nisso antes mesmo da gente existir como pessoa, que está dentro do próprio sistema retículo endotelial. E que esse sistema também retículo endotelial, logicamente, utiliza aquele lugar onde a gente tem muito ferro, que são as próprias hemácias. E aí existe todo um mecanismo de reciclagem, né? Para que nada desse ferro, ou pelo menos a maior parte daquele ferro que já está dentro do nosso corpo, ele seja reutilizado e não se perca, certo? E aí, gente, tem uma célula que está muito bem identificada, que é o seu macrófago, e que ele é o cara que gosta demais de participar de tudo isso aí, sabe? De bora aqui carregar ferro, bora aqui reciclar massas que já estão velhas e que precisam sair da circulação, certo? Então é o que a gente está mostrando aqui. E aí, gente, tem, como já foi dito, umas estruturas, que são enterócitos, onde a gente tem mecanismos muito desenvolvidos, muito especializados e muito bem controlados, para que o ferro que a gente consegue incorporar através da dieta, ele possa chegar até lá da medula dos ossos, para que ele possa ser utilizado para a síntese de hemoglobina. Aqui é só para vocês lembrarem, tenho certeza absoluta que vocês já devem ter estudado isso inúmeras vezes, né? Como é que chega o ferro, por onde que entra, quais são as formas que a gente tem de que esse ferro que está lá na luz intestinal, ele passe para o enterócito, e aí tem alguns protagonistas, que vocês já conhecem, como é o caso da ferroportina, da transferrina. Depois, com calma, vocês, eu já tinha falado com os organizadores do evento, que se vocês quiserem, a gente poderia depois disponibilizar aí nos slides, tá? Acredito que é uma forma muito mais agradável, de poder conduzir os estudos, certo? E como já foi dito, nada desse ferro que está sendo absorvido, que hoje já a gente conseguiu, olha, mesmo tendo anemia, a gente tem uma forma de reciclar aí ferro para que a gente não fique cada dia pior. É lógico que, chegado um momento, esses mecanismos, eles podem não ser suficientes para manter os estoques, tá? Então, aí a gente tem a questão de uma substância que eu fiz questão de trazer, que eu tenho certeza também que vocês já conhecem, e que é a epsidina. Por quê? E por que que eu fiz questão de colocar isso aí? Porque a anemia por déficit de ferro, mesmo sendo uma das mais comuns, se não é que é a mais comum, ela tem um desafio para o diagnóstico quando a gente começa a comparar ela com outras situações que também envolvem a questão do ferro e que fundamentalmente elas podem confundir com essa anemia ferropriva, né, ou ferripriva, que é a questão das famosas anemias de doenças crônicas. E aí, por esse motivo é que eu trouxe essa substância, que com certeza, como eu já disse, vocês já conhecem, e que ela adquiriu um papel eh, importantíssimo, na questão de las anemias de doença crônica, tá? Lembrando que a gente tem uma fisiopatologia onde na anemia de doença crônica a gente tem estoques de ferro altos, alguns deles nos macrófagos, outros podem ser até nas formas de reservas mais comum que a gente tem no corpo, que é a ferritina, certo? Porém, a utilização desse ferro, ela está comprometida, então, a gente começa a ter como se fosse muito estoque, mas não chega e a síntese da hemoglobina ela está prejudicada, tá? E então, gente, esse detalhe eu queria muito que vocês
depois com calma estudassem, cai muito, né? Vocês vão ver dentro das questões que eu trouxe, esse diferencial de essa anemia aqui que o paciente está tendo e que tem característica, inclusive, de ser microcítica, né? Partindo daquela classificação do volume corpuscular médio. Ela realmente será por déficit de ferro? Ou ela pode ser uma anemia de doença crônica? E isso, galera, como vocês também conhecem, é uma divisória de águas, porque se for uma anemia de doença crônica, não adianta eu forçar aí, talvez, em querer repor ferro, né? Porque não vai ter uma resposta como a gente espera, tá certo? Então, eh, aqui era simplesmente para vocês lembrarem qual é que é o papel da epicidina. Acredito que vocês vão já depois ler com calma, se bem que já vocês conhecem. E, por fim, deixei esses slides aqui que compara precisamente o que eu estava falando agora em relação com esse diagnóstico laboratorial, mais às vezes do que clínico, de um paciente que está com algumas situações de anemia microcítica, que pode ter uma alteração que sugere um déficit de ferro, porém que, na verdade, você fica com dúvida, será que isso aqui realmente é falta de ferro, né? Então, a gente tem alguns recursos que nos ajudam a fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Alguns desses recursos se incorporaram mais recentemente, outros já existem desde quando eu começava a estudar medicina, tá? Então, comparem essas duas possibilidades, levem isso no seu dia a dia, porque com certeza vocês vão ter que fazer em breve esse diagnóstico diferencial com seus pacientes. Aqui é mais também outro para revisitar a questão da fisiopatogenia da anemia de doença crônica, lembrando que nesse processo inflamatório existem citocinas que são chaves, e que elas terminam produzindo um aumento da epicidina e, logicamente, na medida que essa epicidina ela aumenta no sangue, ela vai bloquear a absorção, do ferro lá através de uma interação com a ferroportina, certo? E aí, galera, vamos pular, né, para outro tipo de anemia que também é importante conhecer, que também ela vem atrelada a uma certa carência de uma substância nutritiva ou que pertence ao grupo das vitaminas do complexo B, porém que nem sempre são relacionadas exclusivamente com essa situação de carência da vitamina B12, nesse caso, vitamina B12, ácido fólico, mas que de forma geral a gente conhece como anemias megaloblásticas e que naquela classificação do volume corpuscular médio, veja que sempre a gente volta lá, a esta classificação, elas mostram um tamanho de hemácias que ele é maior, e por isso é o termo de macrocitose, certo? E aí, galera, a gente trouxe esse slide para lembrar que quando a gente fala das constantes corpusculares, que são precisamente o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média, a concentração hemoglóbica corpuscular média, por um lado, infelizmente, por outro lado, felizmente, porque eu acho que faz bem a gente usar muito nossa memória, a gente vai ter que ter algumas decorebas, tá? E é precisamente porque vocês vão ver lá na frente, quando a gente mostre para vocês as questões, que algumas dessas questões que tratam sobre os temas de anemia, cara, infelizmente, não trazem os valores de referência. E aí, como é que eu vou responder uma questão se eu não lembro exatamente quanto que é o volume corpuscular médio, qual é que é o limite desse volume corpuscular médio, tá? Então, foi por isso que eu fiz questão de, mais uma vez, mostrar aí que para falar de que a gente está com um megaloblasto, uma célula eritroide de tamanho maior, a gente tem que apelar ao volume corpuscular médio e que ele deve ser maior do que 100 feitolitros, certo? Aqui só para vocês também verem que existem situações em que existe realmente um aumento de tamanho da hemácia, mas que ela não necessariamente está relacionada com uma carência de vitamina B12, certo? Que são fundamentalmente as questões de etilismo crônico, hepatopatias, e outras situações que podem temporariamente aumentar o tamanho das hemácias, como é o caso da reticulocitose. Aqui é só para vocês se lembrarem também que na questão da fisiopatologia da anemia megaloblástica ou por falta de vitamina B12, a gente tem uma questão já que envolve o desenvolvimento do eritrócito.
E aí a gente começa a ter uma complicação em relação ao tamanho do núcleo, em relação com o tamanho do próprio citoplasma, né? Então é como se a gente tivesse faltando vitamina B12 e ácido fólico, que vocês lembram perfeitamente que são duas substâncias extremamente úteis, importantes, né, para o amadurecimento e formação aí do DNA, do eritroide, ou das células eritroide, elas começassem a parar, se o núcleo não consegue mais crescer, né? A síntese de RNA e proteínas do citoplasma, ela não tem problema nenhum, e aí você tem que coisa? Uma célula que perde a relação entre o núcleo e o citoplasma, tá? Além disso, a gente tem uma célula que também não consegue se multiplicar conforme deveria ser, tá? Mas, de forma geral, isso aí é simplesmente para que vocês lembrem, né? Aqui a gente tem outros detalhes que é muito importante para a gente responder questões. Essa presença de neutrófilos hipersegmentados. O que significa neutrófilo hipersegmentados? Você tem um polimorfo nuclear que ele tem um quantitativo de segmento de lobos aqui no núcleo que é maior do que deveria ser. Por exemplo, o normal em média 3, ele começa a ter como se fosse 5, como se fosse não, 5 ou mais segmentos lobos. E isso é uma característica muito significativa dentro dos fenômenos megaloblásticos, tá? Então, a gente tem os aumento do tamanho da célula, a gente tem esses neutrófilos hipersegmentados e a gente tem uma variação de tamanho das próprias hemácias. E aí vem uma questão que eu tenho certeza que vocês também conhecem, que é o famoso índice RDW, né? O chamado índice de anisocitose, né? Onde a gente vê que ele tem um valor também de referência que a gente vai ter que decorar, porque às vezes a gente precisa isso para a prova, né? E que quando ele passa aí de 14,5, de 15, de 16, ele já começa a mostrar que outras células que têm um tamanho um pouco irregular, não irregular no contorno, mas sim uma variedade de tamanhos, tá? Que é o que a gente chama de anisocitose. E aí, galera, as manifestações clínicas, né? Porque nosso encontro de hoje é para pensar do ponto de vista clínico em relação com as anemias. As anemias megaloblásticas também têm questões que são muito distintivas, que são muito próprias dela, que são as questões de manifestações neurológicas. Então, além das questões relacionadas com anemia, com o sangue, e que o indivíduo pode mostrar, as mesmas questões que a gente já mostrou no início, ele está um pouco mais fraco, ele está cansado, ele está indisposto, ele está pálido, né? Além disso, ele pode ter manifestações neurológicas, certo? E além disso, ele tem outras manifestações que, infelizmente, a gente muitas vezes não procura, né? Hoje em dia, a gente às vezes esquece de examinar a língua, a mucosa oral, né? E faz parte também desse diagnóstico clínico, quando a gente está examinando um paciente com anemia. Tudo isso vai ajudar, tá? Lembrando que, como já disse no início, a anemia, falar para o paciente se está com anemia, você está fazendo, já disse isso para meus alunos, 50% do caminho diagnóstico, tá? Os outros 50% e por que que eu cheguei a ter anemia, tá? E quando a gente tem que chegar até aí, todas as ferramentas de diagnóstico são úteis, certo? Então, a gente teria, como já disse, manifestações neurológicas, manifestações próprias da anemia e também algumas outras que, inclusive, podem envolver aí o aparelho gastrointestinal. Por fim, não vamos demorar muito isso aqui, a forma mais comum de deficiência de vitamina B12 está relacionada com situações que envolvem a produção do fator intrínseco, que, como vocês sabem, é aquele que permite que essa vitamina B12 seja absorvida. E, logicamente, se a gente tem comprometimento da produção do fator intrínseco, todo mundo automaticamente vai pensar que tem alguma coisa lá no estômago que não está bem. E aí aparece a gastrite atrófica, que compromete a produção de fator intrínseco, né? E, logicamente, é assim que aparece esse comprometimento, começa a falhar a absorção de vitamina B12, certo? A gente tem que repor essa vitamina B12, seja fundamentalmente por via parenteral, já que a absorção está comprometida. É, e aí, a gente tem essa questão que eu fiz, assim, não podia deixar de falar em relação a essa mistura perigosa, né, de que muitas vezes você tem anemia megaloblástica e a pergunta que vem a seguir será que é só a deficiência de vitamina B12 ou ele pode também ter uma falta de ácido fólico? E aí, nunca se esqueça
de que você tem que excluir ambas as possibilidades. Então, seria recomendável que vocês fizessem uma dosagem, tanto de uma quanto da outra, tá? Acredito que não seja difícil, mesmo que, como eu já disse, nem sempre o SUS cobre essa possibilidade, tá? Mas por que que isso é importante? Porque se eu tivesse uma carência de ácido fólico, e eu não começar a tratar o paciente, ou ao contrário, eu tivesse um paciente com déficit de vitamina B12 e eu trabalho e começo a reforçar o folato, eu posso um pouco que mascarar a questão da resposta dele ao tratamento, tá? Então, é o que fala aí, ó, o tratamento esgota os últimos estoques de vitamina B, o paciente desenvolve uma questão neurológica fulminante, e nunca iniciar a reposição de folato sem antes garantir que os níveis de B12 estão dentro do normal, porque, se do contrário, se eu colocar o folato, eu vou mascarar esses sintomas neurológicos e pode ser que o paciente, mais do que melhorar essa parte aí, piore, tá? Então, sempre fazer a dosagem dos dois. Aqui o algoritmo que vocês depois vão com calma olhar em casa, revisitar, estudar, é importante. Não é uma questão que eu possa dizer que, na minha experiência, a gente vê com muita frequência. Como eu já disse, a anemia por déficit de ferro é muito mais comum. Mas um detalhe que eu nunca esqueço da minha experiência prática é que as anemias por déficit de ácido fólico e vitamina B12, as anemias megaloblásticas, muitas vezes elas chegam com o paciente com valores de hemoglobina muito baixo, muito baixo. E é incrível porque esse processo ele se instaura lentamente e o paciente termina tolerando muito bem. Eu me lembro ter acompanhado pacientes, tanto na atenção primária quanto na atenção hospitalar, que chegam com hemoglobina de 5, 5 e pouco. E assim, se você vê que ele está pálido, ele está um pouquinho, às vezes, até ictérico, porque esses pacientes com déficit de vitamina B12, ele tem um aspecto na pele característico, e ele muitas vezes está tolerando muito bem isso. Às vezes um pouquinho de frequência de taquicardia, a questão que a gente já comentou, tá? E por fim, galera, a gente vai falar de um grupo que também a gente nunca pode deixar de estudar, que cai muito também nas questões de prova, e que, se bem a gente não pega muito, talvez, na prática, estou falando como clínico, não estou falando como a galera de mato, tá? Logicamente que os hematologistas passam por isso aí todos os dias, tá? Mas que a gente tem, sim, um grande grupo de situações de anemias hemolíticas, em que a gente tem que saber conduzir. E aí vocês vão ver agora, em breve, quais são esse grupo, tá? Lembrando que aqui agora muda por completo a questão de diagnóstico e de fisiopatologia, tá? A gente tem que pensar que não é agora mais uma questão de carência de ferro, ou de não utilização correta de ferro, ou de... Não é mais uma questão de carência de ácido fólico e vitamina B12. Agora a gente tem uma medula que funciona, porém, por algum motivo, lá fora da medula, na circulação sanguínea ou nos outros órgãos do sistema hematopoético, que nesse caso estou querendo falar do fígado e do baço, está acontecendo uma destruição excessiva, de hemácias. E, logicamente, que a partir do momento em que essa destruição supera a capacidade medular de repor, e que, como vocês sabem, não é pouca, a gente tem uma medula que ela surpreende, de quanto que ela consegue produzir a mais hemácias, Como vocês devem ter estudado, a produção de hemácias é em torno de 200 bilhões de hemácias por dia. Então, quando a gente tem anemias hemolíticas, quando a gente tem situações de aumento de destruição de hemácias, a medula ela consegue multiplicar inúmeras vezes a produção. Mas, mesmo assim, chega um momento em que não dá conta do recado e a gente começa a ter as manifestações de uma destruição excessiva de hemácias. Lembrando que outra coisa muito importante para a vida, e também eu falo para os alunos aqui, a gente tem que se preparar para em breve serem professores. Então, vocês vão ter que em breve explicar tudo isso para os seus alunos. É a questão de que essa destruição excessiva de hemácias, ela pode ocorrer em dois ambientes principais.
Onde que está o sangue? Ué, pois dentro dos vasos sanguíneos. Então, a gente pode ter um tipo de destruição que é chamada de intravascular, hein? E acontece exatamente aí no fluxo sanguíneo, tá? E a gente tem outra destruição de hemácias, de hemólises, que ela acontece a partir daquelas células que a gente já falou e que estavam lá nos primeiros slides do sistema hematopoético, que na verdade são os macrófagos, e que também agora, como já disse, vocês lembram que a gente falou que eles gostavam muito do ferro, né? Então, eles também têm a possibilidade de fazer destruição de massas lá dentro de qual estrutura? Principalmente o vaso, que como vocês sabem é o filtro lá, e todas aquelas hemácias que por algum motivo, ou bem por uma questão de idade, passaram dos 120 dias, ou tivessem na superfície alguns anticorpos, fundamentalmente IgG, IgM, ou algumas substâncias que fazem parte do complemento, elas vão ter serem identificadas lá dentro dos sinusoides esplênicos e, logicamente, elas vão ser destruídas. Esse tipo de hemólise era chamada extravascular. E aqui, gente, lembrando que toda vez que eu tenho hemólise, a gente tenta, o nosso organismo tem uma resposta fisiológica que ela é de aumentar a produção, tá? Então, a gente tem uma hiperplásia, ou hiperplasia do setor eritroide, assim, do componente eritroide da medula óssea, e aí a gente vai ter essa expansão que a gente está vendo aí da produção de hemácias, como a gente disse, mas tudo isso aí tem um custo. Se eu tenho que produzir mais hemácias, eu vou precisar mais de substâncias que fazem parte das estruturas das hemácias. Fundamentalmente, ferro, ácido fólico, vitamina B12, certo? E aí também vocês devem lembrar, e vocês vão ver daqui a pouquinho, que tem uma situação, acho que já estamos chegando, ainda não, vamos voltar atrás, em que essas situações de destruição de hemácias, elas são de nascença, né? Elas vêm atreladas a problemas da estrutura da hemácia, seja da estrutura como se chama, das correntes, não é corrente é a palavra, da composição da hemoglobina, né? Aquelas cadeias alfa e beta, né? Ou simplesmente a gente tem uma questão de estrutura da membrana eritrocitária. E o que eu estou falando? Para ficar mais fácil para todo mundo entender e lembrar. Aqui é só para vocês lembrarem, mas a gente vai voltar aqui, tá? Eu queria mostrar para vocês isso aqui. Quando a gente tem destruição de hemácias, parte dessas possibilidades é porque a estrutura da membrana, da camada que forma parte do próprio eritrócito, ela está defeituosa, né? E aí a gente tem um grupo, das quais eu coloquei apenas a esferocitose, apenas para mostrar e vocês lembrarem que existem essa possibilidade. Então, eu tenho uma hemácia que tem estruturas da membrana que estão deficientes ou têm alterações, fundamentalmente essas proteínas que estão aí, a anquirina, a espetrina, e ela muda a questão do design, né, do eritrócito, tá? E isso é suficiente como para você chegar lá, e à direita vocês conseguem ver aqui, que a gente está mostrando aqui. O tamanho pode ser pouquinho mais alterado, mas o que predomina é a impossibilidade dele se deformar, né? E aí também a gente tem uma situação que todo mundo lembra, que a gente tem uns slides aí, que é a questão da anemia falciforme, tá? Que na nossa região aqui e em grande parte do Brasil, a gente tem muitos pacientes, tá? Então, primeiro, ou tem uma estrutura deficitária da membrana, né, eritrocitária, e que isso faz que ele não seja capaz de se deformar, ele não tenha resistência também para outras situações, né, que precisa ele ser resistente, e aí começa a ter esse tipo de hemólise. A gente tem a situação dos defeitos enzimáticos, todo mundo lembra do déficit de glucosa 6-fosfato desidrogenase, né, e de piruvato quinase, que são os mais comuns. Lembrando que essas questões, elas podem ter diferentes graus de complexidade, dependendo se elas são mais ou menos deficientes, tá? E é o que a gente tem aqui mostrando classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, tá? Todas essas questões de déficits enzimáticos, eles estão atrelados também a uma situação que pode predispor a que essa hemólise aconteça. Então, a gente tem os famosos gatilhos. Às vezes,
são substâncias medicamentosas, que podem gerar essa destruição de hemácias. Às vezes são produtos químicos e até alguns alimentos, tá? Isso é conhecido por todos. E aí, gente, nós vamos voltar atrás aqui um minutinho, porque não podemos deixar de rever esse slide, onde como é que a gente pode identificar, além da questão de olhar o paciente e ver que ele está pálido, que ele tem anemia, com todos aqueles sintomas que a gente já falou, do ponto de vista laboratorial, o que que a gente tem para podermos saber se, puxa, esse paciente está com hemólise mesmo. Tem uma destruição aumentada das hemácias. A gente tem os marcadores próprios da hemólise, onde a gente tem aumento do LDH, todo mundo sabe disso, e logicamente se eu estou quebrando hemácias, aí a gente tem todo o processo de aproveitamento, entre aspas, dos componentes, Então a gente tem um aumento da liberação do grupo M, e isso gera icterícia, e logicamente essa icterícia é por quê? Por aumento da bilirrubina indireta, ou também a chamada bilirrubina não conjugada. E, logicamente, quando a gente tem aumento da bilirrubina indireta, se o fígado conseguir metabolizar tudo isso aí, conjugar, a gente vai ter também lá na frente um aumento da produção de bilirrubina total. E, logicamente, é o caso de aqueles pacientes que têm hemólise crônica e que, como vocês sabem, eles têm litíase, pedra na vesícula, tá? A outra questão que a gente tem do ponto de vista laboratorial e que é muito distintivo é a queda da aptoglobina. E como vocês já têm estudado, a gente está vendo que nessa questão das anemias, da hemoglobina, de todo esse mecanismo que faz a hemácia surgir, existir, que consegue gerenciar todo esse complexo mecanismo de produção de hemoglobina, a gente tem aqueles famosos transportadores, Por exemplo, a transferrina, que transporta o ferro, a transcobalamina, que transporta a cobalamina, a vitamina B12, e a gente tem também a aptoglobina, que é um transportador de hemoglobina, uma vez que essa hemoglobina é liberada no sangue. Então, toda vez que eu tenho situações de hemólise, de destruição de hemácias, a gente tem consumo do transportador, e aí a aptoglobina termina diminuindo, certo? E, logicamente, se eu tenho destruição de hemácias, aí vem também aquela questão de que, lembrem que todo o metabolismo da bilirrubina, da hemoglobina, parte dele passa pelo fígado e outra parte também passa pelos rins. Então, o indivíduo começa a ter hemoglobinúria, E que isso muda também, como já foi dito lá no início, às vezes o paciente procura um médico, mais do que pelas próprias sintomas de anemia, ele pode ter percebido de que houve uma mudança na cor da urina, certo? E, logicamente, como foi dito, se eu tenho uma maior destruição, eu tenho também alguns marcadores de que a gente tem uma resposta medular, certo? E aí a gente tem a mais comum de todas, e que todos vocês conhecem, que é a questão do aumento dos reticulócitos, certo? No mais, acredito que essas questões já são suficientes para a gente acompanhar algumas questões de hemólise. Então, a gente tem aqui, voltando à primeira situação de serocitose, a gente tem outra causa, que são os defeitos enzimáticos, A gente tem o grande grupo de anemias hemolíticas que gosta muito de cair também nas questões de prova, Tanto de prova da carreira de medicina, acredito que muitos de vocês já tiveram essas questões, quanto nas questões de residência, tá? E aí, gente, aqui muito breve, depois também a gente tem que estudar em casa. A gente tem aqueles dos grandes grupos, anticorpos quentes, anticorpos frios, lembrando que tem características que diferenciam uma do outra, aí vocês podem depois estudar com calma, porém que de forma geral, elas vão ter lá, desculpe, vamos pausar aqui um minutinho, vão ter alguns achados que já foram ditos, tá? Elas vão manter também os parâmetros de hemólise que já foram discutidos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aumento do LDH, que é a leptoglobina, certo? Além disso, nesses casos de hemólises autoimunes, ou digo, desculpa, hemolítica autoimune, eles têm um detalhe que todo mundo conhece e que a gente usa muito no dia a dia da prática clínica, que é o famoso teste de Coombs, que a maior parte das vezes, nesses casos, o teste de Coombs ele é positivo. E lembrando que quando a gente fala de hemólise, ela também pode ser por questões próprias, anticorpos próprios gerados contra as hemácias,
perante inúmeras situações, e aí vocês veem, por exemplo, o uso de medicamentos, né? Outras doenças que podem desencadear isso aqui, como seriam infecções por micoplasma, por vírus de Epstein-Barr, certo? Então, ou às vezes, nos casos que também vocês devem ter visto, mesmo que não sejam comum, a gente tem as reações hemolíticas do fenômeno da hidropsia fetal, né? Aquelas mães que têm filhos com RH ou com o sistema BO, que é incompatível com aquele que a mãe tem, isso pode dar a doença hemolítica do recém-nascido, certo? E também a gente tem uma situação que hoje em dia, com as questões de segurança que a gente tem nos ambientes de hospitais, é muito pouco provável que aconteça. Mas mesmo assim, às vezes, mesmo tendo todos os cuidados, podem ter algum tipo de reação hemolítica, que estou falando nos casos em que a gente tem transfusões que não sejam compatíveis, por algum erro, algum equívoco, com o tipo de sangue do paciente, certo? Então, a gente também teria uma situação de hemólise, logicamente, que nesse caso, por incompatibilidade com o sangue que não é o próprio do paciente, que não bate com o grupo ABO e com o RH do paciente. Certo? E aqui é a cereja do bolo das anemias hemolíticas de curso crônico e que estão presentes desde o nascimento e que caem na prova como filé. Não sei por quê, mas nunca falta nas questões de concurso, de prova de residência, né? As complicações, das anemias, da anemia falciforme, tá? Derivada de uma substituição lá, dos aminoácidos, e isso gera uma alteração da cadeia de hemoglobina, aí começa a aparecer a famosa hemoglobina S, e que dependendo de se o paciente for homocigótico ou heterocigótico, ele pode ter manifestações maiormente relacionadas a fenômenos vasoclusivos, né? Eh, Aqui a gente tem esses slides, eu peguei emprestado da professora Fábia, hein? E todos vocês devem ter visto, hein? Que desde que o menininho está pequenininho, ele tem ainda a questão da hemoglobina fetal, que protege um pouco para essa situação, de crises hemolíticas e tal, mas isso não exclui que possa acontecer. E, logicamente, ele é um resumo de todas as questões que a gente acabou de falar de hemólise, tá? Então, o paciente tem anemia, o paciente tem aumento da bilirrubina indireta, a gente tem a presença de cálculos biliares, hein? A questão de hepatoesplenomegalia é um detalhe que, como vocês sabem, na anemia falciforme, com o passar do tempo, o baço ele não vai mais ser palpável, porque ele vai tendo redução do volume do tamanho do baço, hein? E todas essas complicações que, infelizmente, a gente sabe que existem, é uma doença cruel, mesmo com todos os recursos que a gente tem hoje, do ponto de vista médico, aí provavelmente você já deve ter usado em alguns casos tratamentos modernos que permitem um pouco que evitar que as crises aconteçam, mas mesmo assim ainda tem situações que são que procuram a emergência, que como é a questão da crise vasoclusiva, que é daquela dor que é cruel, né? E, logicamente, as questões mais graves, a síndrome torácica aguda, as questões de doença cerebrovascular, que muitas vezes estão presentes, inclusive, desde a infância, certo? Convido vocês, é muito interessante, porque, inclusive, é um desafio para o médico quando algum paciente, ou no caso, alguma paciente com anemia falciforme, ela quer engravidar, tá? Eu tive a experiência de ter que acompanhar, não foi uma só, né? E é um desafio para qualquer médico, tanto para o médico da atenção primária, quanto para o médico que faz a consulta de anemia falciforme, né? Dos programas que existem hoje dentro da saúde pública, para acompanhar esses pacientes, que é muito, muito bom. Existem programas excelentes, provavelmente vocês já devem ter acompanhado alguns deles, mas mesmo assim, uma mãe com anemia falciforme, uma gestante, na verdade, com anemia falciforme, é um desafio para todo mundo, para os obstetras, para os hematologistas, para o clínico, para todo mundo, até para o intensivista. Enfim, aqui o que a gente pode fazer do ponto de vista terapêutico para algumas das situações que geram hemólise,
hein? E lembrar de que em todos esses casos é importante a gente pensar, como já foi dito, que toda situação de destruição excessiva de hemácias vai ter uma contrapartida de tentar repor essas hemácias, e isso leva a um aumento do consumo daquelas substâncias que são importantes para a síntese do grupo M, tá? Da hemoglobina, e a gente precisa repor ácido fólico, né? Ele, uma pergunta que sempre é bom pensar em isso, e por que que eu reponho ácido fólico e não tenho que repor vitamina B12 também, hein? A resposta é porque a gente tem estoque de vitamina B12 que são muito duradouros, porém o estoque de ácido fólico ele é pequeno comparado com o outro, então a gente precisa repor, certo? Outro convite que eu gostaria muito, acredito que muitos de vocês já devem ter estudado, mas quem não estudou ainda dá tempo, é a hemoglobinúria paroxística noturna, né? É muito interessante, vale a pena estudar, né? E entender aí algumas coisas muito da fisiopatologia da hemoglobinúria paroxística noturna, é, um pouco que vem atrelado ao moderno que a gente tem hoje na medicina. Até alguns anos atrás, muitas coisas não se sabia de por que que acontecia. Hoje em dia, se avançou muito no conhecimento das questões de por que que existe a hemoglobinúria paroxística noturna. Enfim, vamos falar um pouquinho do. Ainda estamos dentro do tempo. Não sei se houve alguma pergunta, se teve alguma questão de interação. Depois a gente consegue ver. E aí eu só queria, aqui na parte do tratamento, fazer questão de comentar detalhes em relação com o manejo da anemia ferropriva, certo? Porque precisamente é uma das mais comuns, se não é a mais comum de todas, né? E porque envolve coisas que a gente consegue tratar na atenção primária, tá? A gente não precisa mandar o paciente para internar no hospital para eu conduzir uma situação, talvez que seja leve ou moderada, só aquelas mais graves, né? De carência de ferro. Tá? Mas tem alguns detalhes, né? Lembrando que quando a gente vai tratar, você tem que pensar em duas coisas, que são esses pilares aí, tá? Eu vou tratar primeiro para tentar normalizar a hemoglobina, que a gente chama de um tratamento inicialmente de resgate, e depois a gente tem que completar os estoques. Não adianta você só melhorar a hemoglobina, achar que está tudo bem e deixar lá o estoque sem preencher, porque provavelmente se você não preenche o estoque e o paciente tiver a situação que levou ele a ter essa carência de erro não resolvida, ele vai voltar a ter outra vez, como de fato acontece, né? De fato acontece. É, anemia em um tempo maior ou menor. Então, a gente tem várias possibilidades terapêuticas, né? Algumas delas são disponíveis pelo SUS, outras não. Aí a gente não necessariamente tem que ir para aquelas que não são do SUS. Claro que todo mundo gostaria de ser tratado da melhor forma possível. A experiência que eu tenho, o que mostra é que o sulfato ferroso, ele, mesmo que ele tenha uma absorção muito boa, às vezes ele sofre interferência de alimentos que podem diminuir a absorção, hein? E o pior não é nem isso aí, o pior é que às vezes ele gera uma intolerância que realmente chega a ser desagradável para o paciente. E isso a gente não vê muito com os outros sais de ferro que a gente tem disponíveis hoje, tá? Mas é sempre importante, uma vez que a gente já diagnostica de forma precisa que o paciente está com déficit de ferro, que esse seja tentado a reposição por via oral, sempre que você não tenha demonstrado, logicamente, que existem contraindicações para que esse ferro que você está oferecendo por via oral, ele não seja absorvido, porque do contrário, não estaria resolvendo o problema. E mais do que ajudar, você vai gerar desconforto para o paciente, tá? Então, a gente tem aí a comum, a mais antiga, existe há muitos anos. Eu vou aproveitar e até fazer uso de meus anos de trabalho médico. E eu, quando eu fazia medicina, eu gostava de ler alguns livros velhos de medicina. E sabe quando não existiam ainda os medicamentos modernos para repor o ferro e o complexo B? Provavelmente vocês devem ter ouvido até as velhinhas de casa falar sobre isso. As mães falam assim: come tal coisa, come fígado,
come beterraba, come, a nutrição, ela é um mecanismo que já contribui, para o tratamento. E, e nos livros antigos eles faziam realmente extratos de fígado, para poder utilizar aquele órgão que por excelência tem estoques importantes de ferritina, e de outras formas de depósito de ferro, tá? Então, era uma questão que não era totalmente infundada, né? Não tinha os medicamentos, a gente tinha que tratar com alternativas que não eram totalmente erradas, tá? Mas ninguém trata mais hoje comendo extrato do fígado, tá? Então, lembrando que a gente tem que avaliar primeiro se a gente tem todas as condições, lógico, para poder oferecer o ferro por via oral, né? Pelo menos saber se essa possibilidade do paciente tomar o comprimido não gera. Ó, o paciente tem que tentar, tá? Vamos lá, tome. Se não dá certo, a gente troca, tá? E aí, nunca se esqueçam que a gente tem, como já disse, que excluir que existam condições, que possam estar atrapalhando a absorção de ferro. Tá? E, logicamente, talvez venha uma possibilidade que aqui aparece, por exemplo, você começou com uma dose, o paciente não tolerou, antes mesmo de desistir e trocar para a administração venosa, talvez seria interessante a gente fazer uma redução da dose e você colocar em dias alternados, ou hoje em dia com os novos sais de ferro, essa questão de ter que ser distante da refeição já não seria muito interessante. Então você pode tentar administrar junto com as refeições. E isso, pela experiência que eu tive com alguns pacientes, minimizou o desconforto entérico, gastrointestinal, que geralmente acontece quando a gente usa o sulfato ferroso, certo? Em alguns casos, não deu certo espaçando ou misturando com os alimentos, ou talvez colocando um intervalo maior, então aí não tem jeito, a gente vai ter que mudar o sulfato ferroso para uma forma um pouco mais moderna, que é a ferripolimatose, tá? É, e aí, gente, não teve resposta adequada, não houve aumento de hemoglobina nesse período esperado de aproximadamente 6 a 8 semanas, aí não tem jeito, aí você tem que cair na administração parenteral, tá? Aí que são quando que a gente pode fazer, olha, você confirmou que realmente não deu certo fazendo a administração oral, ou você já sabe, antes mesmo de começar a tratar, de que o paciente tem alguma condição do aparelho gastrointestinal, geralmente, que contraindica o uso de administração de ferro por via oral, certo? Aí não tem jeito. Aí a gente vai cair na administração parenteral. É claro que a gente sabe que tem todo tipo de paciente, né? Aí chega o paciente lá com hemoglobina de 10 e ele quer porque quer fazer a administração venosa, porque não tem a paciência de tolerar ou de tratar por via oral. Eu sou um pouco mais cuidadoso com a questão do ferro parenteral. Pode ser que alguns colegas até discordam dessa questão, sabe? Eu sei que as formas modernas, elas são menos, dão menos reações adversas, do que outras apresentações, mas eu continuo ainda, pelo menos é o que eu faço com meus pacientes, pelo menos na primeira administração, eu sempre recomendo que essa administração seja feita em ambiente de hospital, de UPA, com algumas condições de suporte, caso eventualmente aconteça, Deus livre e guarde não aconteça, algum tipo de reação adversa à administração do ferro venoso, tá? Lembrando que a gente tem que fazer sempre, atender as orientações que vêm em cada uma das formas, tá? Enquanto à diluição, enquanto ao máximo que pode ser administrado por semana, certo? E aí tem a questão das recomendações, se pode ou não pode ser usadas nas questões pediátricas, né? Nos pacientes pediátricos, não tenho uma experiência com a pediatria, por isso eu convidei a professora Fábia, caso vocês quiserem depois, ela é nossa pediatra e referência aí na parte de oncologia pediátrica, oncomatologia. E aí, gente, não se esqueçam que também, se a gente vai tratar com a questão do ferro, a gente tem que ter um cálculo de quanto que eu vou administrar para o paciente, tá? Nem todo mundo precisa a mesma quantidade, porque isso vai depender de qual é que é a hemoglobina que o paciente tem e até onde que eu quero chegar, tá? E, logicamente, para isso a gente tem essa fórmula, que todo mundo já deve ter usado. Hoje em dia é até muito fácil. Enquanto eu preparava a aula,
eu fiz questão de procurar aqui na internet e realmente tem até o cálculo pronto aí no celular. Você só digita os dados e ele te mostra aí quantos miligramas de ferro precisam ser repostos, tá? De 800 miligramas, esse é o valor total, gente, de ferro em miligramas, tá? Aí você volta aqui atrás e você tem que ver, bom, eu vou usar qual? Eu vou usar a carboximaltose ou eu vou usar o sacarato deoxiroférrico, porque eles têm a diferença da apresentação e do quanto que você pode administrar, tá? Então, dependendo do que você escolha, aí você calcula, eu tenho que repor, tipo assim, 800 miligramas de ferro total, lá. Então, eu vou colocar aqui 4 ampolas de sacarato de óxido férrico, tá? Essas 4 ampolas eu preciso repor toda de vez? Não. Eu tenho que respeitar o limite de, no máximo, eu respeito 400 miligramas por semana. Mas vocês veem aqui que nos livros fala de 500. Aí o que eu faço? Eu coloco 2 ampolas agora, a cada 48 horas faço mais 2 ampolas, hein? Posso estender um pouquinho mais? Pode, até para poder depois fazer aquela parte de preencher os estoques, tá? Então, a reposição venosa, a resposta é muito mais rápida, o paciente se sente melhor mais rapidamente, mas tem essas questões também de cuidados, tá? E aqui, como já foi dito, lembrando que você tem que pensar que você vai fazer primeiro o tratamento para você recuperar os níveis de hemoglobina e depois para completar a restituição. Lembrando que toda vez que a gente faz tratamento para anemia por déficit de ferro, você tem que ter o feedback, vamos chamar assim, de que realmente esse tratamento está sendo útil para o paciente e que ele realmente está reagindo. Qual é a primeira resposta que a gente vê no paciente? Como vocês veem aí, aqui aparece muito bonito que o notebook ILM fez, de despertar da medula óssea. Vocês veem que ele é rápido, né? Ele acontece a partir do terceiro a quinto dia, mas ele vai ter o pico aí depois da primeira semana, tá? E esse, como está falado aí, é o primeiro sinal de que este tratamento de reposição de ferro está sendo bem sucedido, certo? Depois a gente fica feliz quando a gente vê que a hemoglobina aumentou, pelo menos 2 gramas por decilitro, né? E finalmente a gente já vê a questão da recuperação da ferritina. E aí a gente volta atrás, lembrando que esse parâmetro da ferritina faz parte daqueles que a gente viu lá da cinética do ferro, e que é um marcador muito útil para identificar tanto que existe a falta de ferro, quanto que a gente está conseguindo tratar de forma correta ao paciente. Certo? Gente, por aqui é a primeira parte, acho que foi bastante grande, mas como eu já disse, é impossível a gente falar de anemias. Vou só parar aqui um minutinho, talvez até para ver se consigo. Então, como eu já disse, é muito difícil falar de anemias em tanto tempo, em tão pouco tempo. E aí, deixa eu ver aqui, Rafael. Não, eu tenho uma pergunta, só já vou olhar rapidinho. Então, falar de anemia, eu fico feliz porque quando a gente estava preparando a palestra, a gente viu que muitas aulas de anemia, elas eram extremamente grandes, porque você tem que partir do básico. Mas a gente está falando com quase médicos, então a gente conseguiu poupar essa parte aí, tá? Deixa eu ver agora aqui no chat. É, A ver, minha ferritina estava em 10, está muito baixa. E o tratamento com ferro bisglicinato por mais de 6 meses, por essa só aumentou para 31. Aí a primeira pergunta, bom, realmente não é comum que isso aconteça. Será que o diagnóstico estava certo? Tinha outros elementos que poderiam ter sugerido aí? Eu estou presumindo que você estava com anemia por déficit de ferro, tá? Não é comum a gente ter essa situação, tá? Muito mais quando o diagnóstico é preciso, quando o diagnóstico é correto e você tomou as doses corretas, inclusive você tomou aí 200 miligramas, acredito que por semana, né? Seria mais ou menos isso, e realmente teve uma resposta
muito baixa, né? Deveria ter recuperado tanto quanto a gente esperava aí uma ferritina um pouco mais alta. Só avaliou ferritina? Ou será que teria outra possibilidade de fazer outros exames? Mas não é comum, tá? Realmente, se o diagnóstico está correto, se a gente consegue identificar com todos os elementos que é uma anemia por falta de ferro, e você faz um tratamento com um medicamento bom, e que foi feito venoso, da forma correta, o que a gente vê é que a recuperação, tanto dos níveis de hemoglobina quanto da ferritina, ele seja correto. Pessoal, eu queria muito, a gente tem uns minutinhos e eu queria só ver com vocês brevemente as questões. Eu sei que está todo mundo já cansado, peço desculpas, sabem, como eu já disse, é muito grande, mas eu não queria passar sem ver essa outra parte. São 5 questões apenas, se vocês não ficarem chateados comigo, acredito que não. E aí eu vou só, deixa eu ver como que eu faço, compartilhar essa última apresentação, é bem breve, que é o que a gente quer para. É na média agora, e lógico, gente, vamos fazer essa questão também, eu tinha esquecido de falar no início. É, a gente se prepara para a vida, tá? Então, é na média apenas um momento, tá? Eu tenho certeza que os que estão aqui hoje, eu vi que estávamos aí com 56 pessoas, vocês tiveram a responsabilidade de estar aqui comigo, de estar até essa hora da noite, já no seu período de recesso acadêmico, muitos de vocês, outros já próximo de finalizar o semestre. Então, eu fico muito feliz, porque vocês estão fazendo isso não para treinamento, vocês estão se preparando para seu serviço médico. E isso é o que vocês escolheram 6 anos atrás, tá? Então, eu parabenizo todos os que estão aqui comigo, tá? E desde já desejo que vocês tenham muito sucesso aí no seu exercício da profissão, que é tão bonita, mas que exige tanto sacrifício, tá? Aqui, galera, como eu já disse, é muito breve. Eu não quero que, assim, tá tudo com a resposta pronta, mas eu queria só passar algumas questões que eu fiz que, assim, sentei para analisar, ouvir lá os feedbacks dos professores da plataforma Médico Residente, escolhi algumas questões que eu achei representativas. E é simplesmente para ver isso aqui, olhem aqui. A gente tem uma primeira questão que é de 2023 do ENAR, tá? Um paciente de 55 anos, desculpem, ele retorna à UBS para mostrar exames que foram solicitados pelos médicos de família. Estava com sintomas de anemia, cansaço, né? E pelo menos um deles, né? E ele tem o seguinte: o ferro sérico está baixo, está 45, ele tem uma ferritina dentro de um valor com referência foi dado aí de 10 a 150 e deu 170. Ele tem uma capacidade total de ligação do ferro em 200. Se vocês veem aí, está um pouquinho por baixo do valor de referência e uma saturação de transferrina baixa. E aí você tem 5 possibilidades: talassemia, hemocromatose, anemia priva e anemia da doença crônica. Galera, essa aqui é a questão clássica. E por isso foi que eu coloquei aqui, tá? Escolhi lá. Então, é uma situação que a gente vai ter em qualquer avaliação, se não é que vocês já passaram com algumas outras provas, no simulado, vocês já fizeram essa questão, provavelmente, tá? Mas que foi aquela questão que eu comentei. O que que a gente tem quando a gente tem ferro sérico baixo? Qual é que é o diagnóstico que a gente sempre tem que ter em mente? Olha, a gente tem que pensar nessas possibilidades todas, certo? Claro que aqui tem algumas que caem, tá? Hemocromatose não tem como ser, porque o ferro sérico da hemocromatose mais do que está baixo estaria alto. A anemia megaloblástica não tem como, porque a gente sabe que não tem nada a ver com o ferro, né? Vitamina B12, ácido fólico e outras formas de megaloblastose. Porém, tem as três que poderiam gerar assim, alguma dúvida: talassemia, anemia ferropriva e anemia de doença crônica. A talassemia, geralmente, a gente não tem essa questão. Cadê o RD? Ele não está aqui, hein? Então, vocês veem aqui, vocês vão ver que a justificativa que o pessoal dá, eles fecham muito aqui a questão dessas duas, anemia ferropriva e anemia de doença crônica. Mas por que não deve ser anemia ferropriva? A gente tem uma ferritina alta, e como a própria aluna colocou aí, o aluno, não sei, ele tratou uma situação em que a ferritina dele estava baixa. Então, se a gente tem essa combinação de um ferrocérico baixo com uma ferritina um pouquinho mais alta, a gente já, a possibilidade de ser uma anemia ferropriva, ela cai.
certo? E aí a gente vem a esse grande desafio que eu já falei para vocês. Sempre prestem muito cuidado com essas duas opções, tá? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vejam que a ferritina aqui, ela está um pouquinho alta, mas não é tanto assim, né? A ferritina de 170, né? Quem já trabalhou com a parte de mato, né, já viu aí que a ferritina pode chegar a mais de 1.000 em alguns pacientes, entendeu? Então, eu falo isso para a gente saber que, às vezes, na anemia de doença crônica, esse aumento da ferritina, ele não é um valor gritante, tá? Vou passar aqui simplesmente para vocês verem aqui, né? Então, você vê aqui, ó, a gente tem a talassemia, né, que é uma hemoglobinopatia, todo mundo deve ter estudado, onde a gente tem uma cadeia da hemoglobina que está faltando, e a outra tenta um pouco que compensar, é um pouco mais complexo do que isso, tá? Mas, geralmente, a talassemia, o ferro sérico, ele é normal, ou até pode ser um pouquinho mais alta, tá? Então, na hemocromatose, como a gente já sabe, é uma doença que acumula ferro, né? Aí a ferritina também estaria elevada, tá? A anemia megaloblástica cai por terra e a gente teria os dois grandes desafios. Ou eu estou com uma anemia por falta de ferro, ou eu tenho estoques de ferro dentro do normal, fundamentalmente guardados lá na forma de ferritina, seja dentro do macrófago, seja dentro do próprio estoque da medula. E aqui aproveito, galera, para comentar também de que acredito que vocês têm percebido aí, ao longo desse bate-papo, de que a gente não falou do mielograma, né? Que, como todos vocês conhecem, é uma ferramenta muito útil para avaliar anemia, mas que não deixa de ser um procedimento invasivo, tá? E para falar a verdade, aqui, por exemplo, em Guanambi, eu estou com uma situação que a gente tem poucos hematologistas, né? Apenas dois ou três na cidade, vamos falar mais ainda, dois na cidade, não tem pelo SUS, e o custo de um mielograma particular aqui na nossa região não deixa de ser caro, assim, não é barato, sabe? Então, às vezes, a gente nem precisa chegar no mielograma, claro que eu não estou excluindo que isso, em alguns casos, não seja necessário, tá? Mas, enfim, essa aqui é a questão clássica, que cai com frequência, onde você tem uma situação que envolve alterações do metabolismo de ferro e que pode gerar confusão em relação com os parâmetros da cinética de ferro. Outra coisa interessante, nessa questão, a gente tem os valores de referência, tá? Bora lá para a próxima, rapidinho. Uma mulher de 45 anos, também aqui é de 2024, aqui para R+, procura atendimento devido à fadiga, palidez, icterícia, né? Aqui a gente já vê que tem uma questão que não estava na outra questão, então ictérica, e isso piorou nas últimas 2 semanas. 2 semanas. Quando o paciente percebeu que estava ictérica, logicamente, ela foi lá e falou assim, vou fazer os exames laboratoriais. Aí apareceu uma hemoglobina de 8,2 gramas por decilitro, um VCM um pouquinho aumentado, considerando o máximo, o limite máximo de 100, e aí apareceu, logicamente, uma bilirrubina indireta aumentada, certo? Presença de esferócitos e esquizócitos. O teste direto de antiglobulina é positivo para IgG. Lembrando que esse teste direto é o CUMBS, certo? E não há especificidade antigênica. Entre as opções abaixo, o tratamento mais recomendado para essa paciente é. Por que que eu coloquei essa questão aí, gente? Porque realmente, aí também vem a questão que eu comentava com a professora Fábia. Algumas questões que a gente tem aqui como de nível médio, de complexidade média, elas não são tão assim, não, porque você tem que saber até o que que significa eritrocitaférese, o que que significa plasmaférese, o que que é o imatinib, né? Então, assim, gente, é por isso que a gente vê que, às vezes, o aluno não é por falta de conhecimento, é porque, para entender todas as possibilidades, você tem que ser Dr. House, certo? E aí, logicamente, o que que eu quero que vocês pensem? Poxa, se eu tenho uma paciente como essa, com teste de CUMPS positivo, com presença de esquizoides, com bilirrubina direta, cara, sobra nos comentários que, pelo menos, a gente tem que chegar aqui a pensar de que ela está com anemia hemolítica, tá? Se a gente chegou até aí, beleza, maravilha, tá? E aí, gente, não seria o correto nem falar assim, mas todo mundo já deve ter pensado, poxa, o que eu vou fazer, que eu poderia fazer até como médico de atenção primária lá, fazendo plantão no meu dia, é botar corticoide, não é, galera? Vamos falar a verdade, né? A gente não vai fazer plasmaférese, tudo isso aí. Então, é lógico também, a letra E cai por terra, porque se eu estou tendo uma situação
de hemólise, eu não vou, salvo em uma situação muito grave, eu não vou transfundir concentrado de massas. Sabe? Esse desafio aí de transfusão de concentrado de massas, eu tive uma paciente recentemente internada muito parecido com isso aí. A diferença é que a paciente tinha 80 anos, estava com anemia hemolítica, hemoglobina muito baixa, perto de 4, né? E a gente tinha que decidir se a gente iria transfundir ou não, né? A gente teve que ligar, inclusive, para o hematologista em Salvador para poder discutir essa paciente, tá? Mas aqui a resposta que correta, né, é a questão do corticoide, certo? E aí, aqui o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: para responder essa questão, é necessário lembrar dos valores normais de alguns parâmetros batimétricos, que foi o que eu falei para vocês lá na frente. Galera, dessa parte de hematologia, temos que decorar alguns valores. Vou voltar para a questão rapidinho. Se vocês veem aqui, eles têm os resultados dos exames laboratoriais, mas cadê a referência? Então, você tem que lembrar pelo menos que o volume corpuscular médio, ele está entre 80 e 100, que é o valor que a gente tem, e que a bilirrubina está aumentada, né? Então, por isso foi que eu coloquei essa questão aqui, certo? Estamos terminando, tá? Aqui é uma questão que eu trouxe, porque, como já foi dito, se bem a gente não falou muito hoje de anemia falciforme, apenas foi muito rápido, mas é importante que vocês estudem, porque é muito cobrado, tanto da forma de complicações, né, quanto de diagnóstico, hein? E aí a gente tem a questão clássica, né, do paciente que tem 4 anos com anemia falciforme, que tem um quadro que sugere um processo de uma síndrome torácica aguda, né? E olhem por que que eu trouxe essa questão. Cara, porque eles botaram opções de resposta que algumas delas você tem que saber bastante de como conduzir um paciente com uma síndrome torácica, um pré-escolar. Então, assim, a gente vai ter que chamar a Fábia para ajudar, né? Porque, puxa, será que alguma dessas questões vejam a diferença de um para outro. Aqui que você tem analgesia, hidratação, antibiótico oral. Aqui você tem internação, que não estava na primeira, porém tem hidratação vigorosa, ou eu posso entender aqui hidratação vigorosa e analgesia. Então, galera, é muito importante que vocês consigam entender nesse enunciado da questão qual é que é a gravidade do problema que a gente está tratando. Entendeu? Por isso que é difícil responder a questão. Poxa, se eu tenho um paciente já de 4 anos com anemia falciforme, ele está com febre, ele não está bem, ele está com uma ausculta pulmonar aí estranha, e ele tem infiltrado no raio-x de tórax, eu não posso mandar o paciente para casa. Então, a gente exclui todas as formas que não sejam de internação, e aí a gente trabalha com as três que tem internação, tá? É só para a gente ir pensando e facilitando um pouco a questão de responder, tá? E aí depois vem outras questões. Bom, será que ele pode fazer realmente antibiótico oral? Talvez ele não esteja em condições. Talvez a gravidade do problema, ele exige que seja usado antibiótico venoso. Aí eu tirei mais duas possibilidades. Aí eu tenho só duas possibilidades. E aqui vem uma pegadinha da questão, que você vai ter que escolher entre o que é prioridade para ele. Internar, aliviar dor e antibiótico venoso ou hidratar, salbutamol e antibiótico. Bom, aqui a possibilidade de hidratação cai porque aqui, digo, essa letra C cai porque não tem internação. A gente teria que internar. Aí fica mais fácil porque você tem essas três aqui, tá? De todas as formas, é uma questão que, como eu já disse, o que eu queria que vocês refletissem era sobre isso. Puxa, a gente tem que saber do que a gente está tratando, não basta saber de que conceito da anemia falciforme, como você faz o diagnóstico, quais são os achados laboratoriais. Você tem que ter alguma coisa do ponto de vista clínico que te permita entender a gravidade da situação que você está acompanhando. E isso faz a questão um pouco mais difícil. É lógico que você vai falar assim, mas isso aí é para mais de pediatria. Perfeito, concordo com vocês. Por fim, aqui é o que eu já falei, não vou perder mais tempo nessa questão. A questão 4 era também para vocês pensarem na possibilidade de que não é comum você ter duas causas de anemia, tá? Mas nesse paciente que eles colocaram aqui, também é para R+, então não é para um aluno que finaliza a carreira, se supõe, pelo que eu entendo, o R+, é aquele que já fez uma primeira residência, para vai fazer uma segunda residência. Porém, aqui é muito interessante porque eles misturaram um paciente
em que tinha manifestações de anemia por déficit de ferro, que eu coloquei aqui, destaquei em vermelho, o ferro sérico dele está baixo, a ferritina dele está baixa, mas também ele tinha algumas coisas que mostravam que tinha déficit de vitamina B12. Hein? Vejam aqui que o laboratório, aqui, logicamente, eles colocaram a referência, e isso ajuda bastante. Porém, além dessa questão, as opções para o aluno escolher não eram fáceis, porque exigia você ter aqui situações de diagnóstico que são avançadas, tipo cintilografia com hemácias marcadas e anticélula parietal. Confesso que a realidade do interior não é essa aqui, tá? Mas é lógico que você tem que se preparar para fazer residência em grandes centros. Então, é uma opção interessante, você tem que saber mais ou menos para que a gente faria a cintilografia e para que a gente faria, tipo assim, a questão de uma enteroscopia. Quando a gente exclui essas questões mais complexas, a gente fica com uma que resume as duas possibilidades de diagnóstico, que é a pesquisa da H. pylori, que poderia justificar um transtorno absortivo de ferro, e isso justificaria a carência de ferro que o paciente tem, e a detecção de anticorpos contra a célula parietal, que justificaria e viria à tona aqui com essa questão de atrofia antral que ele mostrou na endoscopia digestiva alta, certo? E, por fim, a questão final é muito interessante também, que é uma menininha que estava com 4 anos, tinha uma obstrução da via aérea superior e precisava fazer uma cirurgia. E aqui ela fez os exames do pré-operatório. Quando fez o exame pré-operatório, os resultados mostraram que ela estava com uma anemia discreta, e também tinha alteração de um parâmetro que a gente já tocou aí na nossa conversa de hoje, tem o índice de anisocitose, que estava um pouquinho aumentado. E olhem aqui, galera, que é um pouquinho aumentado mesmo, tá? Mas além disso, ela tem um VCM um pouquinho baixo, né? Ela tem uma hemoglobina corpuscular média um pouquinho baixa. O mesmo que foi dito anteriormente. Nessa questão, cadê os valores de referência? Então, a gente volta para ter que decorar, certo? E aí ela tratou, e esse caso parece um pouco com a situação que a aluna questionou, ou o aluno questionou em relação, puxa, eu fiz um tratamento e eu tive, eu estava com um ferrocérico baixo, desculpa, uma ferritina baixa, e depois eu tratei, fiz e não melhorei. Olha que a resposta que ela teve foi muito insignificante. Olha que a hemoglobina 11,2, mais do que melhorar, ela teve uma queda discreta, né? É pouco significativo, mas os parâmetros matimétricos não mudaram muito, e ela continua tendo um diagnóstico, digo, desculpa, um índice de anisocitose um pouquinho aumentado. Reflexão dessa pergunta. Antes de você concluir de que isso aqui realmente é, vou tratar com um ferro venoso, por exemplo, que está dentro das propostas da resposta, a primeira coisa que eu tenho que pensar é se isso aqui é realmente uma anemia por déficit de ferro, tá? E foi o que eu falei com a aluna nesse momento. Será que não é válido fazer outros exames para excluir outra situação? Porque não é comum você ter uma anemia por déficit de ferro, já bateu o martelo de que era, e você não tem resposta a um tratamento correto. Então, aqui a gente tem várias opções, né? Algumas delas envolvem anemia macrocítica, tipo assim, anemia megaloblástica, outras têm já reposição venosa de ferro. Então, na reflexão, o que a gente vê é para a gente levar para casa e para a vida. Antes de você decidir que isso aqui você vai tratar com ferro, primeiro confirme realmente de que o paciente esteja, desculpe, com uma anemia ferropriva. Por quê? Olhem aqui a letra correta, é a letra C. Vou botar aqui atrás, tá? Como o paciente mantém anemia microcítica, apesar da reposição de ferro, você tem que confirmar primeiro que seja uma etiologia de anemia por deficiência de ferro. Caso a cinética de ferro seja normal, então você pode considerar que possa ter uma talassemia mínima.
Então, aqui a gente não tem esses resultados da cinética de ferro. A gente tem apenas os valores de hemoglobina, de hematócrito e as constantes, duas constantes corpusculares e o índice de necessitose. Então, para poder bater o martelo de que é realmente uma anemia por deficiência de ferro, a gente precisaria os outros valores. Certo? Pessoal, passei uns minutos, não foram poucos. Muito, muito obrigado aí. Eu não sei se vocês acredito que já parei de compartilhar mesmo. Desculpe mais uma vez pela demora, pelo sotaque. Hein? Disponibilizo aí os slides. Tem muitos slides, porque cada uma dessas anemias eu preparei por separado, tá? Eh, Tentando ajudar a estudar, que eu acredito que é o mais válido, né? E o que mais vocês precisam agora é isso aí. Recomendo muito que façam as questões. Não é marketing da plataforma, é o médico residente, não, galera. É porque ajuda demais. Anemia tem muita coisa. Então, se a gente às vezes for estudar tudo, além dos compromissos que vocês já têm no dia a dia do internato, não daria tempo para um período tão curto como 3 meses que falta para o dia da ENAMED, tá? Então, façam as questões, porque as questões ajudam a refletir daquilo que vocês já estudaram e ajudam a um pouco que organizar aquele volume imenso de informações que eu sei que vocês têm aí e que a gente precisa muito organizar, tá? Queria mais uma vez agradecer a presença de todo o apoio do pessoal técnico, da professora Fábia e de todas as pessoas, inclusive do médico residente, que ajudou aí, disponibilizou algumas questões para poder mostrar, montar nossa atividade de hoje. Estou devendo para vocês a bibliografia, vou acrescentar aí antes de disponibilizar, caso vocês queiram ter acesso aos slides. Da minha parte, não sei se alguém quer fazer alguma sugestão, responder alguma coisa, perguntar alguma coisa. Se não tiver, não sei o Rafael que está acompanhando aí nossa live, mas acredito que dá para encerrar. Juan, ótima aula. Até então não tivemos perguntas, só elogios. Pronto, que bom. Dá para encerrar então? Juan, também queria parabenizar, viu? Conseguiu resumir muito bem um assunto que é enorme. Parabéns mesmo. Espero que Hoje, os alunos tenham aproveitado muito, porque eu acho que é um conteúdo que vai cair e que você conseguiu falar muito bem. Parabéns mesmo. eu estudei muito, Fábia, viu? Eu estudei muito mesmo. Estava falando com o Rafa aí antes de começar que foram vários, você sabe disso também, eu estudei pra caramba, sabe? Mas foi muito bom para mim também revisitar temas aí que fazem parte do dia a dia que a gente às vezes deixa para trás. Pronto, então, estamos encerrando aqui. Obrigado a todos. Bom final de semana aí que se aproxima, feriado. Bom descanso para a gente. E até a próxima.